Olá, bom dia! Bom dia nesse domingo de sol, dia 10 de maio de 2020. Você é o nosso convidado nesse nosso culto online. Estamos em tempos difíceis, não conseguindo estar aqui presencialmente na igreja, mas conseguimos chegar até a sua casa, via culto online, via internet. Vai se acomodando, se preparando para este culto e que o Senhor fale com você essa manhã, que o Senhor use as músicas, que o Senhor use as orações, que o Senhor use a mensagem para falar com você nesta manhã. Nós estamos aqui na Igreja Batista, no Jardim Satélite, em São José dos Campos, para, junto com você, aí na sua casa, adorarmos ao Senhor. Estamos aqui com uma equipe reduzida, cumprindo todas as condições para termos um tempo seguro aqui, de evitar qualquer contágio, mas estamos aqui, juntos com você aí em casa, para adorarmos o Senhor. Isso é muito, muito bom. Hoje é um dia especial, hoje é o Dia das Mães. Então, você, como eu, está de parabéns. Recebe Dia das Mães, dia todo especial. Hoje é o dia que os filhos vão almoçar com a mãe ou levam a mãe para almoçar em algum lugar. E eu estou acostumada já há muitos anos que o Gabriel e a Bruna me levam para almoçar nesse dia especial. Hoje isso não vai acontecer, mas tudo bem, eles foram bem originais. Eles me mandaram o presente ontem. Ontem o correio chegou aqui lá na minha casa, bateu a porta e eu recebi o presente. Que gostoso! Claro que eu gostaria de almoçar com eles, mas foi o possível. E aí, mamãe, você já ganhou o seu presente? Filho, filha, você já entregou o presente para sua mamãe? Nós temos uma líder de célula aqui da nossa igreja e ela fez uma coisa muito bonita durante essa semana. Ela foi bem original. Ela fez um presente especial para cada mamãe da sua célula. E ela foi, entregou e fotografou. E isso alegrou muito, muito as mães. Parabéns, crie, invente. E nesse dia das mães diferente, crie, invente nesse dia das mães diferente. Que o Senhor te inspire. Agora eu quero orar por você, orar por este culto, orar por este momento, para que o Senhor não deixe de falar ou fale com todos nós. Feche seus olhos agora, se acomode. E também, antes da oração, quero dizer para você que você pode interagir conosco, mandar seu pedido de oração, falar com alguém que entrou também, coisas rápidas, mas faça isso, interaja conosco neste culto. É muito bom vermos vocês participando, se logando e estando junto conosco neste momento. Vamos orar? Paizinho querido, obrigada por essa manhã, obrigada, Senhor, por mais esse culto que conseguimos transmitir online. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada um que está ouvindo agora e também aqueles que vão ouvir mais tarde ou numa outra oportunidade. Pai, que o Senhor visite cada um. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia sobre o povo brasileiro, que o Senhor tenha misericórdia com esse momento que vivemos, que o Senhor traga, Senhor, a cura dessa doença, Senhor, e Pai, em nome de Jesus, que essa realidade, que esse momento, que essa situação mude em nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero te pedir pelas mães da nossa igreja, que são mães especiais, eleitas pelo Senhor. O Senhor nos faz mãe. Pai, obrigada, Senhor, por sermos mães e nos abençoe, Senhor, a cuidarmos, Senhor, darmos realmente conta, Senhor, dos nossos filhos. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que este culto flua na casa de cada pessoa, que a tua presença, Senhor, seja sentida em cada cantinho onde esse culto chega e também no meio de nós agora. Queremos dizer que esta adoração é para o Senhor. Então recebe, Senhor, a nossa adoração nessa manhã,
nesse lugar e nesta hora. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. O socorro vem do Senhor. O socorro vem do nosso Deus. Glórias ao Senhor. Bom dia para você que está assistindo o nosso culto neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir a gravação. Graça e paz para a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo Aurino, sou um dos pastores da nossa igreja aqui, Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Você está assistindo o nosso culto, tem aqui um grupo pequeno de irmãos nos ajudando a realizar esse culto, com toda a proteção, todos os cuidados necessários. Nossa igreja está sem atividades presenciais desde o dia 18 de março, mas estamos realizando regularmente os nossos cultos online toda quarta e domingo, além de várias atividades como células através de aplicativo, lives, contatos e trabalhos dos ministérios, atendimento, socorro social e assim por diante. Nossa igreja não parou, ela continua realizando o seu trabalho. Vamos passar por esta crise e voltaremos a nos reunir presencialmente aqui, mas até que isso aconteça, vamos continuar o nosso trabalho. A igreja está viva, a igreja não parou, porque a igreja é um corpo vivo, a igreja é feita de pessoas, ela não é feita de paredes e cadeiras, ela é feita de pessoas. E este corpo vivo está atuante, está fazendo o seu trabalho, então a nossa igreja continua. Quero deixar também aqui um abraço muito especial para as nossas mamães. Deus abençoe cada uma de vocês. Eu tenho felicidade de ter minha mãe viva e é uma alegria poder falar com ela. E eu quero dizer a todos os filhos, valorizem muito suas mães enquanto elas estão com vocês, valorizem, honrem, porque a Bíblia ensina que devemos honrar. No nosso informativo eletrônico de hoje, tem um editorial falando das mães, sobre mães que nos inspiram. Tem ali uma relação das mães da Bíblia, o que elas fizeram. Você pode ler depois e ver como várias mães da Bíblia nos inspiram e algumas estão lá também, a relação, para nós não copiarmos o exemplo, não é porque não foram boas mães. Mas eu quero dizer a todas as mamães que nós queremos muito o bem de vocês, estamos orando por vocês, que Deus abençoe e guarde de forma muito especial, tá bom? Não podemos dar aquele abraço físico, mas fica aqui o nosso abraço virtual, o nosso abraço emocional, o nosso abraço espiritual a todas vocês. Nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens. Essa série tem um nome muito interessante. O nome da série é Dias Melhores Virão. Dias Melhores Virão. Esta série é baseada em um livro do pastor e escritor norte-americano Max Lucado, tá? Este livro aqui, livro fininho, ó, fácil de ler, barato, você vai adquirir esse livro por menos de R$20 nas livrarias virtuais, aí nas livrarias você pode conseguir, tem para vender. É um livro muito interessante, um livro muito bom, vai abençoar muito a sua vida. E estamos, então, desenvolvendo uma série com o mesmo nome do livro, Dias Melhores Virão. E hoje é a terceira mensagem desta série, e nós vamos falar sobre como confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Nesses dias difíceis, aprenda a confiar em Deus. E nós vamos usar o exemplo de uma história da Bíblia, uma história verídica, que aconteceu com Jesus e os seus discípulos lá no Mar da Galileia. Então, você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar aí, vai aparecer na tela, Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41. Vamos aprender como
confiar em Deus? Como podemos desenvolver a nossa confiança em Deus em qualquer momento, especialmente nesses dias de crise, de luta, nós vamos aprender a confiar em Deus. O texto do Evangelho de Marcos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus do barco, popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Ficou tudo calmo, tudo bom. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Vamos aprender bastante com esse texto. Primeiro, eu gostaria que você pensasse no cenário, no lugar onde isso aconteceu. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce que fica no norte de Israel. Eu tive a felicidade de ir neste lugar 2 vezes. A primeira, há 19 anos atrás, e a segunda agora, este ano, no início do mês de fevereiro. Quase que eu não consigo ir, mas estive lá. E eu pude comer peixe deste lago, até hoje tem peixe lá. Pude passear de barco nesse lago. E, gente, ele é muito tranquilo. É um lago assim, sem ondas, tranquilo. Ele é alimentado por vários rios, mas principalmente pelo Rio Jordão, que vem do norte. O Rio Jordão nasce no Monte Hermon, que é um monte muito alto e tem neve o ano todo naquele monte. Esse Monte Hermon fica lá perto da fronteira do Líbano com a Síria. Então, o Rio Jordão nasce lá no Monte Hermon, e ele então percorre um trecho, ele alimenta o Mar da Galileia e depois continua até o Mar Morto, vários quilômetros ao sul. Bem, este lago, chamado de Mar da Galileia, ele está a 300 metros abaixo do nível do mar, e ele é cercado de montanhas. Só no norte, no sul, é que há a abertura onde passa o Rio Jordão. Bom, facilmente o lago chega a 30 e poucos graus, e é um lugar bastante quente, então fica aquele calor na superfície do lago, e vem um vento frio do Monte Hermon, onde tem... O vento gelado chega neste lago com a superfície quente, aí se formam temporais muito fortes, ondas altas, vento, tempestade, redemoinhos. Até hoje, mesmo os barcos com motor evitam trafegar neste lago quando tem tempestade, porque são tempestades muito fortes. Bom, acontecem repentinamente, mas eles sabem mais ou menos quando vai ter, por causa da incidência dos ventos, quando é que chega vento gelado lá. Bom, neste lago, os apóstolos eram pescadores, né, o Mar da Galileia. Lá Jesus, em volta dele, Jesus percorreu no seu ministério. Jesus morou perto deste lago. Tem várias cidades citadas na Tiberíades, são cidades
próxima desse lago, e lá aconteceram vários milagres, como a pesca milagrosa, por exemplo, e onde foi que Jesus também andou sobre o mar, foi neste lago, e aconteceu essa situação desta tempestade quando Jesus acalmou o vento e o mar. Com essa história, nós vamos aprender também como nós devemos nos comportar em momentos de crise, em momentos de dificuldade, assim como os apóstolos viveram naquele dia lá da tempestade, nós vivemos tempestades da vida e vamos aprender como devemos nos comportar da palavra de Deus. Nada na Bíblia está por acaso. Tudo que está na Bíblia é para nos ensinar como viver melhor, como viver de acordo com a vontade de Deus. Então, me acompanhe o que você deve fazer para confiar em Deus. Em primeiro lugar, obedeça. Obedeça. O texto fala que Jesus disse para ele, já estava ficando noite. Jesus disse para ele, vamos atravessar para o outro lado. E o outro lado, inclusive, era onde ficavam as terras dos gentios. Os apóstolos nem gostavam de ir para o outro lado. E ele disse, então, vamos para o outro lado. E os discípulos obedeceram. Eles não ficaram argumentando com Jesus, Jesus, já está ficando tarde, é noite, ou do outro lado é a terra dos gentios. Eles obedeceram. Outra coisa, eles eram pescadores experientes. Todos os dias eles estavam ali. Foram criados ali, tiravam o sustento daquele lago. Eles sabiam qual era mais ou menos a época de tempestade. Quais eram os momentos, os dias, pela previsão do tempo, né, observando o tempo, eles tinham noção de quando teria ou não tempestade. Provavelmente, o texto da Bíblia não fala, mas provavelmente eles sabiam que havia risco de tempestade também naquele dia. Mas mesmo assim, eles obedeceram. Queridos, a primeira regra em uma crise é obedecer. Obedeça a palavra de Deus, obedeça as recomendações que você receber, obedeça as recomendações também das autoridades. Obedeça, porque a Bíblia nos ensina que aquele que é obediente prospera. Bom, mesmo que você não entenda, talvez aqueles apóstolos perguntaram para si mesmos, mas vamos sair agora? Está anoitecendo, tem risco de temporal? Talvez eles pensaram isso. Mas mesmo assim, obedeceram. Nem sempre você vai entender o que Deus faz. Nem sempre você vai entender uma orientação de Deus, da Bíblia, dos pastores, da igreja. Nem sempre você vai entender uma determinação, uma orientação governamental. Mas a Bíblia nos ensina a começar obedecendo. Obedeça. Quando Deus apontar em uma direção, vá. Quando Ele disser para não ir, não vá. Às vezes, o que Deus orienta parece loucura. Às vezes, Deus tem desafios para nós que parecem loucura. Na minha vida como pastor, várias vezes, a igreja onde estávamos, nós enfrentamos desafios que, humanamente falando, eram loucura. Não cabia no orçamento, seria assim uma temeridade, um risco muito grande de obedecer, de fazer, mas Deus estava dando uma direção muito clara e nós obedecemos e triunfamos. Quando Deus disser e lhe der uma direção muito clara, obedeça. Jesus foi muito claro com eles. Vamos atravessar o mar. E eles obedeceram. Então, a primeira coisa é obedecer. Você será próspero, feliz. Se fizer isso, deve confiar em Deus obedecendo. Em segundo lugar, suporte. Suporte. Veja, levantou-se um temporal, um vendaval. Veja, eles começaram a viver uma crise. Eu preguei semana passada
dizendo que nesta vida nós vamos enfrentar lutas e aflições. Mesmo os cristãos, mesmo as pessoas mais piedosas e obedientes a Deus, vão enfrentar crises, dificuldades, dores, doenças, perdas. Infelizmente, vivemos em um mundo tomado pelo mal, pelo pecado, pelas trevas. Aqui ainda não é o céu. E Jesus falou que nós triunfaríamos e deveríamos ter bom ânimo. Veja, mas não se... Jesus amava profundamente aqueles discípulos e mesmo assim orientou que eles entrassem no mar e lá tinha vendaval, lá tinha tempestade. Deus estará conosco no dia da provação, nos poupar de todos os problemas. Quando oramos, buscamos a Deus, claro, seremos poupados de muitos, mas não seremos poupados de todos. Por quê? Porque aqui ainda não é o céu. A maldade do mundo, os problemas que tem no mundo nos atingem também. Mas Deus usa as crises, os problemas, as dificuldades para nos abençoar também. Como, pastor, que podemos ser abençoados com problema, dificuldade, crise? Com crescimento, com discernimento e até com novas oportunidades. Deus nos abençoa em momentos de crise. Então, você precisa suportar o dia mau. Sem murmurar, sem reclamar, sem condenar ninguém, sem acusar Deus, suporte o dia mau. Sua fé será provada, sua fé será testada, mas você vai crescer se superar essa dificuldade do jeito certo. Você será capacitado, inclusive, para viver novos desafios. Deus não pega uma pessoa sem nenhuma experiência e logo coloca na maior provação. Isso não acontece. Deus vai nos testando, Deus vai nos preparando, Deus vai nos provando, primeiro com crises menores, com situações menos difíceis, e à medida que a gente cresça, desenvolva a nossa fé, nós vamos tendo desafios maiores e vamos ficar prontos para vencer mais e maiores problemas. E cada vez que vencemos, demonstramos o Evangelho, crescemos e triunfamos. Então, suporte, tá? Não fique só reclamando, não fique lamentando só, suporte o dia da tempestade. Ela virá, suporte. Em terceiro lugar, descanse. Olha só, pensa bem comigo, um barco de madeira, não era um barco muito grande, um barco de madeira, balançando, ondas altas, vento, água entrando no barco, não é? Aquela situação já escurecendo, situação difícil, talvez tinha ali, além do vento, trovões, relâmpagos, não sabemos, mas talvez ali aquele cenário de tempestade difícil, terrível, o barco balançando muito. E a Bíblia fala que Jesus estava dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. A chuva caía, o vento soprava, as ondas subiam, o barco balançava, a água entrava no barco e Jesus dormia. Por que que Jesus dormia? Porque ele estava em paz. O sono de Jesus nos revela qual é a atitude que devemos ter no dia da tempestade. Jesus dormia para nos mostrar como devemos nos comportar no dia da tempestade. Ao dormir, Jesus não demonstrou falta de interesse. Ao descansar, ele não demonstrou indiferença para com o problema que os discípulos estavam passando. Ao dormir, Jesus estava nos passando um recado: descanse, confie na presença e na bênção do Pai. Nos dias de tempestade, precisamos aprender a descansar como Jesus fez. Podemos descansar no meio da tormenta. Aí você diz assim: como, pastor?
Como é que eu posso descansar no meio da doença? Como é que eu posso descansar com a falta de dinheiro, com as contas chegando, eu não tenho como pagar? Como é que eu posso descansar se estou com a ameaça de perder emprego? Como é que eu posso descansar se eu perdi a oportunidade de negócio? Como é que eu posso descansar se eu sou um profissional e não tenho mais clientes nesses dias? Ou tenho uma loja, eu tenho coisas para fazer e não consigo fazer. Como é que eu vou descansar, pastor? Se os meus filhos estão passando dificuldade, a tempestade está aí, bem forte. Barco balançando, vento soprando, onda alta, água entrando no barco e Jesus dormindo. É claro que o mundo exterior está agitado, e muito. Nesses dias, mais ainda. Mas o seu mundo interior pode descansar. O seu mundo interno, seu coração, sua mente, podem descansar. É assim que a gente vive na presença de Deus. Em paz no dia da tempestade. Aprenda a descansar. É claro que não é algo automático, a gente precisa desenvolver isso, mas é possível. É possível descansar no dia da tempestade. Jesus não estava dormindo ali à toa. Era para nos dar um recado, um exemplo. Descanse, não perca seu sono no dia da tempestade. Em quarto lugar, o que você deve fazer para confiar em Deus nesses dias de tempestade? Você deve clamar. Os discípulos acordaram Jesus e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Quando eu falo de descansar em Deus, não estou falando de inércia. Não estou falando de preguiça, não estou falando de paralisação das suas atividades. Mas você pode e deve fazer sua parte, deve buscar solução, deve clamar. Em dias de tempestade, clame ainda mais do que o normal, busque ainda mais. Não é para você ficar parado e simplesmente cantar a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que nos dias de tempestade você pode descansar, mas também nos dias de tempestade você deve clamar. Clame. Faça a sua parte. Olha, esses são dias em que você pode estudar mais, pode ler mais, pode orar. São dias onde você pode aprender algo novo, desenvolver algo novo, ver portas novas se abrindo. São dias de crise, mas também são dias de oportunidade. Eu tenho visto várias ações de pessoas que estão aproveitando esses dias para desenvolver algo novo em suas vidas, de forma pessoal, familiar, ministerial, mas também de forma comercial. Tem pessoas aprendendo profissões novas, tem pessoas pensando em novas oportunidades. Esses dias estava vendo um banco que criou uma linha de crédito para dono de banca de jornal, para ajudar aquele dono de banca de jornal a desenvolver chaveiro ali, conserto de celular naquela banca. Então, o banco está investindo na capacitação das pessoas para fazer isso. Olha que ação interessante. E aí a propaganda dizia, quando a crise passar, você terá um novo negócio na sua banca de jornal. São dias difíceis, mas são dias de oportunidade. São dias em que você pode crescer. Muita gente vai sair dessa crise quebrada, com certeza. Mas eu tenho certeza também que muitos vão sair fortalecidos, vão sair com oportunidades maiores,
vão sair com a criatividade, com portas que se abrirão. Tenha certeza disso. Crise é também momento de oportunidade, mas você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa parar de só reclamar do governo, reclamar de Deus, da igreja, Para de reclamar. Para de reclamar. Começa a clamar. Há uma diferença muito grande entre reclamar e clamar. Clamar é positivo, reclamar não. Então pare de reclamar e clame a Deus. E diga como os apóstolos, Senhor, nos ajuda. Nós não temos condição de resolver isso aqui sozinhos. Nos ajude. A quinta coisa que é aguardar. A quinta coisa é o que está nos acontecendo. Jesus não respondeu com palavras. Jesus respondeu com uma atitude. Ele disse aqui aos discípulos. Ele não respondeu com palavras aos discípulos. Ele respondeu com uma atitude. O vento, ele repreendeu a tempestade. E aí tudo se fez bonança. Nem sempre Deus vai te responder na hora que você quer. Nem sempre Deus vai te dar uma solução, uma resposta do jeito que você quer. Nem sempre Deus vai falar na hora que você pediu, ou vai resolver o assunto na hora que você quer. Nem sempre é assim. Muitas vezes, o Senhor vai fazer de outro jeito. A gente costuma ensinar que existe 2 tempos. Tem o que é o nosso tempo, o tempo do calendário. Mas tem o tempo de Deus, chamado na língua grega de kairos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz que 1000 anos são para Deus como um dia como 1000 anos. Na verdade, está na eternidade, e na eternidade não tem tempo. Aliás, até a ciência já provou que o tempo não é pré-existente. O tempo só existe por causa da matéria. Estão juntos. Não existe tempo sem criação. Então, Deus está na eternidade, lá não tem tempo. Você precisa entender que o tempo de Deus, Ele vai responder na hora certa, do jeito dele, não do seu. Jesus não ficou conversando com os apóstolos, olha, fiquem tranquilos agora, que daqui a pouco eu vou repreender o mar. Jesus não falou com eles naquela hora. Jesus agiu. Cuidado com a pré-ocupação. Cuidado com... Tem gente pensando que vai acontecer daqui a meses. Cuidado. Você pode ter um planejamento, mas não fique ansioso. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, hoje, daqui a pouco, não sabe? Não sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos. Tem previsão, tem cenário, mas saber não sabemos. Mas podemos confiar em Deus, que Ele vai cuidar do nosso futuro. Então, cuidado com a ansiedade, trabalhe isso, tá? Evite a ansiedade, aprenda a confiar. Precisa ser desenvolvida, precisa de tempo. Você precisa gastar tempo com Deus para aprender a confiar mais nele. Diariamente, desenvolvendo a sua fé e a sua confiança. E enquanto isso, aguarde, espere. Pastor, não aguento mais. Aguenta sim, querido. Tenha certeza que aguenta. Não aguento mais ficar em casa, pastor. Aguenta sim. Você aguenta até anos, se for necessário. Então, aguarde. Tenha calma, tenha paz, que tudo isso vai passar. É só esperar a hora certa, Deus vai agir. E, enquanto isso, cresça. Cresça.
Jesus olhou para eles e disse: por que vocês estão com tanto medo aí? Eu não estou aqui? Vocês já me viram curar cego, aleijado, multiplicar pães e peixes, já me viram até ressuscitar mortos. Medo. Estou eu aqui, o Filho de Deus, o Messias, o Criador do universo. Eu estou aqui neste barco. Por que vocês estão com tanto medo? E eles disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta pergunta mostra que eles começaram a aprender um pouco mais de Jesus. Provavelmente, eles aprenderam a respeitar um pouco mais a majestade do Senhor, aprenderam a enxergar o sobrenatural um pouco mais. Então, eles cresceram. Jesus estava dizendo: vençam o medo e aprendam de mim, eu governo o universo. E aí, certamente, eles começaram a desenvolver ainda mais a fé que eles já tinham em Jesus. Queridos, você que está me ouvindo agora e vai ver a gravação depois, crises nos fazem crescer. Dificilmente alguém cresce no tempo bom. Até alguns crescem, mas dificilmente. A maioria de nós só cresce na crise mesmo. Então, temos que desenvolver nossa fé, conhecer mais o nosso Deus. Pastor, como é que eu desenvolvo fé? Como é que é esse negócio? Eu oro, fico assim, numa atitude zen, e aí, de repente, vem fé no meu coração? Não é assim, não. A maioria das pessoas pensa que fé é um sentimento, ou que fé é um negócio que desce do céu, assim, uma luz brilha na cabeça dele. A Bíblia ensina que fé é outra coisa. Existe um tipo de fé que é um dom. A Bíblia fala do dom de fé. Mas esse é um tipo de fé especial. Esse é um dom específico do Espírito Santo. Mas quando a gente fala de fé de um modo geral, nós não estamos falando de um sentimento. Nós estamos falando de um mandamento. Estamos falando de algo que é desenvolvido. E a fé começa com a obediência. Deus diz: faz, você não entende, você não sabe por quê, mas você faz. Se foi Deus que falou, vou fazer. Deus diz: não faz. Você, mas deveria fazer. Não estou entendendo. Mas você obedece e não faz. Deus diz: anda. E você anda. Deus diz: para, você para. Olhe na Bíblia se não é assim. Pensa, por exemplo, o povo de Deus na frente do mar. O que Deus falou através de Moisés? Ande. O povo não entendeu. Como é que eu vou andar em direção ao mar? Mas eles andaram. Quando chegaram pertinho, o mar abriu. Jesus dava a ordem para eles, dizendo assim: começa a distribuir esses pães e peixes aqui. Mas só tem 5 pães, 2 peixes. Mas ele deu ordem para distribuir. Quando começaram a distribuir, multiplicou. Jesus falou assim: começa a botar água nessas tigelas aqui, nesses baldes grandes aqui, nesses recipientes grandes aqui. Começa a botar água. Você vai botar água, está faltando vinho, não é água. Mas ele mandou, vamos colocar água lá. A água se transformou em vinho. Em toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, fé não é um sentimento. Eu quero sentir que eu acredito em Deus. Não, queridos, acredite em mim. Fé é um mandamento. Fé é obediência. Deus falou, faça. Onde que eu vou saber que Deus falou? Deus falou na Bíblia. Deus usa a igreja para falar. Deus usa os líderes, os pastores para falar. Nem sempre alguns falam em nome de Deus, claro que não. Mas Deus fala desse jeito, através dos pastores, dos pregadores. Deus está falando nesta hora ao seu coração, através desta minha palavra. Foi essa a minha oração, que Deus fale ao seu coração através desta palavra. Fé é um mandamento, fé é uma atitude baseada na obediência. Fé não é um negócio que desce do céu e faz você enxergar de outro jeito. Não. Fé é um milagre. Aliás, o resultado da fé é um milagre. E o milagre é resultado do poder de Deus em conjunto com a nossa atitude, com a nossa fé. Então, você quer fé? Comece a desenvolvê-la. Como? Obedecendo.
obedecendo, obedecendo a Bíblia, obedecendo às orientações da igreja, obedecendo a seus pais. Você aí que é filho, obedecer a pai é ato de fé. O pai tem mais experiência. Você pode ler 1000 livros, você pode ver tudo lá no Google, você pode saber mexer em tecnologia muito mais do que seus pais, mas eles têm algo que você não tem. Tem muitos anos na sua frente de vida. Então, quando o pai fala, é porque ele sabe o que está falando. Normalmente, obedeça. Obedeça. Ouça o seu cônjuge. Cônjuge pode ser boca de Deus. Todas as vezes que eu ouvi a minha esposa, me dei bem. Quando não ouvi, me dei mal. Então, eu tenho que ouvir. Ouça idôneas, leia bons livros, veja bons filmes, mas sempre aprenda a crescer e a obedecer. Quero concluir dizendo que podemos sim crer e confiar no poder de Jesus. Jesus acalmou o mar, multiplicou os pães, transformou a água em vinho, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, nos ensinou como viver, enfrentou os poderosos do seu tempo, denunciou a injustiça social, valorizou o doente, o pobre, a mulher e a criança que não tinham qualquer amparo. Naquela época não tinha INSS, não tinha proteção. Pobre, mulher, criança, doente, era largado. Se não tivesse família, era largado. O governo não cuidava deles. Nem os líderes religiosos cuidavam também. Jesus venceu o pecado, venceu o diabo ao morrer na cruz, e ele venceu a morte ao ressuscitar, com suas próprias forças. Jesus é o Criador, é o dono da criação. E quando Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos, lá em Mateus 28, 18, pode colocar o texto aí. Ao ressuscitar, Jesus disse assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Tem uma outra versão que diz: todo o poder no céu e na terra me foi dado. Jesus estava na glória, ele é Deus, se esvaziou da sua glória para se tornar homem, e quando ele ressuscitou, toda a glória foi restituída, todo o poder. Ele é o Senhor da história. Tenha certeza que essa pandemia, crise econômica, isso é nada para Deus, é nada, isso é nada para Deus. Ele é o Senhor da história. E se você estiver nas mãos dele, vai superar, vai vencer. Confie nisso. Você tem ouvido muitas vozes esses dias, muitas. Vozes dos especialistas falando alguma coisa. Às vezes ele fala coisa óbvia, né? Que todo mundo sabe, mas é um especialista. Ele fala lá. Você está ouvindo na televisão, no rádio, na internet, nas redes sociais, polícia, economista, médico, sanitarista, pastores, especialistas, gurus da autoridade. Muita gente pode ouvir a minha televisão, abre a internet, eu vejo muitas dessas notícias também. Pode ouvir, mas você vai confiar em uma voz. Confie em apenas uma voz. Ouça todas. Não todas, ouça muitas. Ouça, sim, político, jornalista, médico, pode ouvir todo mundo. Mas só confie em uma voz que diz: mar, vento, aquieta-te. É nessa voz que você deve confiar, a voz de Jesus. Obedeça ao comando de Jesus. Suporte o dia da provação. Descanse no cuidado de Deus. Clame no dia da angústia. Aguarde a sua cresça na crise.
ordem ao vento, aquiete, acalme-se. Esta ordem. No passado, os discípulos ouviram a voz de Jesus falando em aramaico, a voz que saiu das pregas vocais de Jesus. Os discípulos ouviram inicialmente. Nós ouvimos através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Jesus, através da vida, através de autoridade, pai, mãe, pastor, professor, um canal de Deus. Abra seus ouvidos, abra sua mente, ouça a voz de Deus e confie. Ele continua governando e você pode confiar, né, e saber com certeza que dias melhores virão. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos com visita ilustre hoje na nossa transmissão. Faria e a Miriam estão aí, são irmãos da nossa igreja, não é? Com todo cuidado, ninguém está abraçando máscara, álcool gel, todo cuidado, mas que bom tê-los aqui. Se a sua célula, você que é da igreja, quiser assistir com todo cuidado, não pode ser todo mundo de uma vez só, poucas pessoas, até pode, tá? A gente distribui aqui, faz esse tempo com você, mas você tem que agendar isso com os pastores da igreja, tá bom? Vamos encerrar. Quero agradecer a equipe toda que está aqui, Luciano lá na transmissão, o André no som, Wanderson, Henrique e Paulinho aí nos ajudando com a tecnologia, não é? Você não está vendo, mas aqui está a Isabela, está o Henrique de Mágio. Hoje viu, hoje deu uma panorâmica, né? Eles estão sempre quietinhos aqui. Cleide, Cláudia, Júnior, assim, trio da família, né? O Fábio, o Guilherme, o Lucas, tem uma turma linda trabalhando. A Sueli Marques estava aqui ainda há pouco, ajudando aí a entregar. Abençoando você, eu e Vera aqui, pastor Eliezer. São aqui também, junto com a nossa igreja, para Deus abençoar o trabalho, tá bom? Eu desejo na oração que Deus esteja com você e com sua família. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo com todos vocês, hoje e sempre. Amém.